Ele balançava a árvore tentando me derrubar e eu só sabia rezar. Olá novamente, aqui é o Afonso. Eu já estive aqui no canal algumas vezes para contar as experiências que fizeram com que eu mudasse da cidade que nasci assim que tive a oportunidade. E esse relato é uma história que eu cresci ouvindo do meu avô e eu tenho certeza, baseado no que eu também vivi, que ela é sim real. Bem, como eu já citei antes, minha cidade natal é uma cidade do interior no estado do Rio de Janeiro. E apesar do desenvolvimento ter chegado lá, ela ainda continua sendo pequena. E aos arredores tem a área rural, que é a conhecida roça, onde os meus avós moraram até o fim de suas vidas em um pequeno sítio. Sempre íamos ao sítio visitar meus avós, ainda mais no verão, pois lá perto tinha cachoeiras belíssimas. Minha avó era muito católica e não gostava que meu avô contasse as experiências dele no mato, mas todas as vezes que ficávamos sozinhos, eu pedia para ele me contar. Acredito que muita coisa ele inventava só para me distrair, mas tem uma história que quando ele contava, a expressão no rosto dele mudava. E uma vez minha avó ouviu ele falando comigo sobre essa história e ela ficou uma fera. Falou que relembrar aquilo iria trazer o diabo para dentro da casa. Resumindo, ela me fez rezar um terço inteirinho para esquecer a tal história de lobisomem. Mas eu nunca esqueci, e é ela que eu vou compartilhar hoje. Meu avô tirava o sustento dele do sítio. Ele tinha poucas cabeças de gado. O que dava renda mesmo era o leite das vacas e alguns animais que ele caçava e vendia. Entre eles, capivara, tatu e paca. Hoje é até proibido por lei caçar animais silvestres, mas estamos falando da década de 60, 70, e isso no interior era muito comum. Se você não sabe, a paca é um roedor de hábitos noturnos, então para caçar ela não adianta ser de dia, tem que ser de noite, e meu avô era acostumado. Quando ele ia atrás das pacas, ele pegava a espingarda e se aventurava no meio do mato ao anoitecer e voltava lá pelas 2 ou 3 da madrugada. Em uma dessas noites, ele estava no mato, mas não tinha pego nada ainda. Ele dizia que estava estranho, não via nenhum bicho, era como se os animais estivessem escondidos. As corujas, muito comuns na região, estavam em silêncio e de vez em quando ele ouvia um grilo ou outro, e isso começou a incomodar ele. Ele chegou a pensar que pudesse ser alguma assombração se aproximando e já colocou o crucifixo para fora da camisa e começou a rezar o Pai Nosso. Porém, o que ele iria encontrar naquela noite seria muito pior. Meu avô viu uma toca perto do bambuzal, isso por volta da meia-noite ou 1 da manhã. Ele se abaixou no mato e esperou um pouco para ver se conseguia enxergar a movimentação de pacas ali. Não passou nem 10 minutos e ele já começou a ouvir alguma coisa vindo na direção dele, porém atrás do bambuzal. Ele não enxergava, apenas ouvia. Era um rosnado de dor chegando bem perto. Ele percebeu que alguma coisa chegou até o bambuzal e começou a bater nos bambus como se alguém estivesse dando cabeçada neles. O porco do mato, que alguns conhecem como queixada, também é muito comum na região, além da onça parda. Ele pensou: se for um desses animais, isso explica por que os outros bichos estão escondidos. A onça parda se alimenta de pacas e o porco do mato, quando está em grupo, destrói tudo que vê pela frente. Meu avô olhou ao redor e escolheu uma árvore para subir. Se fosse onça, ele veria de cima e atiraria caso ela subisse na árvore também. Se fosse um porco do mato, ele passaria correndo e nem ia perceber meu avô ali em cima. Ele subiu na árvore e as batidas no bambuzal continuaram por mais um tempo. Depois de alguns minutos, silêncio.
Meu avô não conseguia ouvir nem ver nada, só a lua, que estava cheia e enorme naquela noite. Ele conta que de repente ele ouviu como se fosse um cavalo correndo na direção da árvore que ele estava. E de início ele conseguiu ver uma sombra grande. A sombra parou embaixo da árvore que ele estava e ficou de pé. Foi ali que ele pôde ver com clareza. Era um lobisomem, uma criatura alta, peluda e com dentes maiores do que qualquer animal que existe aqui na região. O lobisomem se levantou ficando de pé sobre as duas pernas, exatamente como um ser humano. O bicho começou a farejar o tronco da árvore igual um cachorro. E ele parou e olhou fixamente para o meu avô, que estava com tanto medo que nem se lembrou da espingarda. A criatura agarrou a árvore com as duas mãos e sacudiu. Eu lembro como se fosse hoje o meu avô falando comigo. Afonso, ele balançava a árvore tentando me derrubar e eu só sabia rezar. Meu avô começou a rezar o Pai Nosso em voz alta e o bicho saiu correndo para o meio do mato. Foi aí que ele conseguiu respirar e lembrou que estava equipado com a espingarda carregada e facão afiado. Ele pensou: o bicho é de carne e osso, senão ele não teria conseguido balançar a árvore. Eu tô armado, então se ele voltar e vier para cima eu vou revidar com tudo. Não deu outra. O lobisomem voltou correndo, apoiando os braços no chão, e dessa vez ele não balançou a árvore, ele tentou subir nela. Meu avô já estava com a espingarda na posição certa e atirou, acertando o ombro do bicho. Ele disse que dava para ver o sangue saindo e molhando os pelos daquele lobisomem, e que no momento do tiro pareceu que a fera teve um pouco de consciência, pois olhou para o machucado que parecia nem estar doendo e andou calmamente por 2 vezes ao redor da árvore. Meu avô estava com ele na mira e não tirou os olhos do monstro. O lobisomem ficou de pé novamente, olhou para o meu avô e saiu andando devagar para dentro do mato. Foi embora. Meu avô estava muito assustado. Ele não soltou a espingarda até o sol nascer e só conseguiu descer da árvore depois das 7 da manhã. Minha avó já estava desesperada, pois ele tinha o costume de retornar para casa no máximo às 3 da manhã. Ela já estava se arrumando para ir até a cidade chamar a polícia para procurar meu avô quando ele chegou em casa, sem nenhuma caça, só contando o que tinha vivido naquela noite. Eu acredito que na minha cidade natal tenha algo que atrai esses seres, seja um portal ou algum tipo de energia que colabora para essas coisas acontecerem por lá, pois são muitos os casos assim. Em breve eu volto aqui para contar mais coisas que me fazem querer continuar longe daquele lugar. E aí, me conta aqui nos comentários o que você acha sobre esse relato. Conhecendo os outros vídeos sobre as experiências do Afonso, eu acredito que sim, isso possa realmente ter acontecido. Clique no like e se inscreva aqui no canal. Obrigado por assistir e até a próxima.